Qual a relação que você vê entre a resposta do mundo e as coisas que você tentou fazer que são tão grandes quanto Deus? Letra A. Não estou tentando realizar nenhuma tarefa tão grande quanto Deus e umas poucas pessoas estão aceitando o Evangelho. Letra B. Não estou tentando realizar nenhuma tarefa tão grande quanto Deus, mas muitas pessoas estão aceitando o Evangelho. Letra C. Estou vendo Deus fazer grandes coisas em minha igreja e por meio dela, mas poucas pessoas estão aceitando o Evangelho. Letra D. Estou vendo Deus fazer grandes coisas em minha igreja e por meio dela, e muitas pessoas estão aceitando o Evangelho. O mundo passa a conhecer Deus quando vê a natureza de Deus sendo expressa por meio da atuação dele mesmo. Quando Deus começa a agir e realizar algo que só Ele é capaz de fazer, e quando Deus faz isso, não só o seu povo, mas também o mundo, vem a conhecê-lo por meios pelos quais não o conheciam antes. É por isso que Deus dá a seu povo responsabilidades tão grandes quanto Ele mesmo. A razão por que muitas pessoas não estão sendo atraídas a Cristo e a sua igreja é que os seus filhos não têm fé para tentar realizar aquelas coisas que só Ele pode fazer. Se você ou sua igreja não estão respondendo a Deus e não estão tentando realizar coisas que só Ele pode fazer, vocês não estão exercitando a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus, capítulo 11, no verso 6. Se as pessoas em sua comunidade não estão respondendo ao Evangelho, como vemos no Novo Testamento, uma razão possível é que as pessoas não estão vendo Deus naquilo que vocês estão fazendo como igreja. O maior interesse de Deus é que você tenha uma experiência com Ele. Ele não se interessa tanto em que algo seja feito. Você pode até completar uma tarefa e nunca ter experiência com Deus. Deus não está só interessado em que alguma coisa seja feita. Ele pode fazer com que determinada tarefa seja completada no tempo que quiser. Então, em que está interessado? Seu interesse é que você e o mundo todo o conheçam e o experimentem. Então Deus virá a você e lhe dará uma tarefa tão grande quanto Ele mesmo. Quando você começar a fazer o que Ele manda, Ele alcançará o que propôs. Então você e todo mundo hão de se regozijar por terem experimentado Deus. Vocês saberão mais a respeito de Deus do que haviam conhecido até então. Nós precisamos, irmãos, nos alinhar com Deus, nos colocar diante dele. Acredite, Ele tem grandes coisas para nós. Ele tem grandes propósitos, grandes planos. E a Bíblia diz que essas boas obras, elas já foram planejadas de antemão, desde a fundação do mundo. Ela só está aguardando o nosso sim, a nossa rendição. Uma tarefa do tamanho de Deus. Aqui o autor então vai contar uma experiência, né? Nossa igreja em Saskatoon estava crescendo e precisava de mais espaço. Pudemos perceber que Deus nos estava liderando no sentido de começar um programa de construção. Muito embora tivéssemos apenas $749 no fundo de construção. O edifício iria custar $220 mil. Nós não tínhamos a menor noção de como iríamos fazer. Nós mesmos trabalhamos na obra a fim de economizar em mão de obra, mas na metade da construção faltavam $100 mil.
E aqueles queridos irmãos olhavam para mim, querendo saber se eu acreditava que Deus iria fazer aquilo que nos chamara a fazer. Deus colocou uma enorme confiança em meu coração, de que Ele, que nos estava liderando, iria nos mostrar o que fazer. Deus começou a prover os fundos necessários. Próximo ao fim da construção, faltavam $60 mil. Esperávamos algum dinheiro do Texas Foundation, mas a chegada dos recursos era adiada indefinitivamente, sem que pudéssemos entender por quê. Um dia, durante 2 horas, a taxa de câmbio do dólar canadense atingiu o patamar mais baixo em toda a sua história. E foi exatamente nesta hora que o dinheiro do Texas nos foi enviado. E sabe o que essa circunstância ocasionou? Recebemos $60 mil a mais do que receberíamos em circunstâncias normais. Em seguida, a taxa do dólar voltou ao normal. Irmãos, entenda, Deus, Ele fala conosco, se revela a nós de várias formas. E Ele se revela a nós pelas Escrituras Sagradas, pelo Espírito Santo. E muitas vezes Ele usa circunstâncias, acredite. Quando você se coloca nas mãos de Deus, se coloca no local certo onde Ele quer que você esteja, as coisas começam a fluir. Isso se chama convergência. As coisas começam a convergir para aquele propósito que Deus te chamou. Se colocar no lugar certo, se alinhar com Deus, esse é o segredo. Você precisa se alinhar com Deus e com o Espírito Santo. Será que o nosso Pai Celeste acompanha a economia a fim de ajudar seus filhos? Ninguém neste mundo acreditaria que Deus fez aquilo para ajudar uma única igreja, mas eu posso lhe mostrar uma igreja que acredita que Deus fez isso. Quando isso aconteceu, eu dei toda a ênfase ao que Deus tinha feito diante dos nossos olhos do seu povo, diante dos olhos do seu povo. Fiz questão de dar o crédito devido a Deus. Deus se revelou a nós e nós o conhecemos de uma nova maneira por intermédio dessa experiência. Então, irmãos, faça uma revisão no estudo de hoje. Ore pedindo a Deus que identifique afirmações ou versículos que você quer que você compreenda, aprenda e pratique. Sublinhe-os aí no seu livro, responda as perguntas e as seguintes perguntas também. Qual foi a afirmação ou versículo mais importante que você leu hoje? E depois dê o feedback aí para a diretoria da EBD, não sei como tem sido feito isso, mas faça isso. Escreva a afirmação, o versículo, com suas próprias palavras, como uma oração de resposta a Deus. O que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? Será que é só que você saiba? Ou é que você também coloque em prática? Então, este é o resumo da aula de hoje. As tarefas de Deus, que Deus nos dá, são sempre tão grandes quanto Ele. Quando o povo de Deus e o mundo veem algo que só Deus pode fazer, eles chegam ao conhecimento de Deus. Vamos deixar que as pessoas vejam a diferença que um Cristo vivo faz na vida de alguém, de uma família ou na vida de uma igreja. Isso fará diferença na maneira como respondem ao Evangelho. Que Deus abençoe então o estudo da sua palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.